gente... Isso é que eu ia dizer. Quer dizer, não é necessário que a indicação da pessoa seja na reunião. A diretoria executiva tem poder para designar. Para poder designar alguém e passar isso. Não precisa ser reunião. Não precisa. Então vamos adotar esse procedimento dessa forma para a gente startar. Depois de startado isso, já vem exatamente essa situação, que é praticamente o item 1, exatamente o que nós estamos falando, isso aqui, designar o relator. Né? E depois vem todas essas sugestões aqui que o Dr. Salomão está propondo. Alguém entendeu o que foi colocado, o que foi lido? Tem alguma observação a mais? André? Na verdade, eu achei que talvez precisasse um tempo para assimilar um pouco. O que ele Até está para a gente propondo é uma propor forma também, de de repente, agilizar. aperfeiçoar junto, né? A proposta, né? O que é interessante é que ele quer resolver tudo nas reuniões. Ele não deixar, levar para deixar, ele quer finalizar tudo nas reuniões. Uma bela. Mas é difícil. Às vezes é difícil porque a pauta pode ser extensa. Há temas que são muito complexos também para que a gente analise, formule o parecer em reunião, é difícil isso. Agora, Não, o parecer não precisa ser feito já vem. Designa a pessoa que faz o parecer na reunião e ele, nos próximos dias, ele faz. tá. Eu concordo com o seu Salomão, porque apesar da dificuldade de alguns temas, a gente está ficando para trás. Então, o mais difícil é o CMDU não se manifestar. Então, eu acho que a gente tem que agilizar, tem que conseguir cumprir essa meta. Apesar de... Eu concordo também, mas assim, eu não sei se seria possível, né? Isso é uma experiência, por exemplo, tem no judiciário, em instância superior, tem funcionado em algumas coisas que são menos polêmicas, né? E as pessoas não levantarem, você ter algo virtual. Se distribuiu automaticamente. O tema não é... O relator fez o relatório dele antes da próxima reunião. Disponibiliza para todos os e-mails, aí a gente cadastra, certifica todos os conselheiros, né? Se certifica dos e-mails, manda com aviso de recebimento e dá um prazo de, sei lá, 2, 3 dias para aprovar. Se ninguém se opor, aprovou automático, é só a formalidade na reunião seguinte registrar, mas está aprovado. Se tiver alguma diferença, o conselheiro falou, eu quero que isso seja debatido na próxima reunião, mas o conselho também já se prepara para vir para a próxima reunião com argumentos contrários, né? Se ele se opôs ao... Aí a gente, não sei o quanto que a gente ganharia, né? Mas pode ser que em alguns processos a gente pode imprimir uma dinâmica melhor, né? Não vai ser. Eu acho interessante também informar ao relator ou ao plenário o cronograma da Câmara, porque às vezes a coisa lá também encrenca, anda mais devagar, etc. A gente, ou às vezes é o contrário, às vezes tem urgência, então é preciso apertar o nosso prazo. É preciso coordenar esses dois. Porque, via de regra, esses projetos, eles mesmo ficando 30 dias, não podem tramitar com urgência, né? O ideal é que a gente faça nos 30 dias, mas também... o ideal é que a gente reduza, inclusive, isso, né? A gente já tem coisa mais ágil. O parecer do CMDU vai mais no mérito, né, do que na legalidade, né? Seria na severidade nossa. É que tem algumas coisas que às vezes tramitam rápido na Câmara, passam pelas passou comissões, passam pelas comissões rápido. Então foi o caso de alguns projetos, né? Então isso já às vezes fica um pouco complicado também nesse sentido, por isso que a observação do Dr. Leôncio é pertinente, porque aí a gente vai acompanhando essa situação. É um assunto que podia discutir também com o presidente lá. E a gente tem acesso ao andamento mais facilmente, né? Isso, Mas isso é
fácil, isso está sempre disponível. Isso está sempre disponível no site. No site, só da acessar, Câmara. Mas aí é colocar o bom. número do protocolo, a gente sabe O onde que está, quem é está mais em fácil a gente pedir para a Maria Célia ficar atenta. Tá. Arrumamos 2 monitores para ela fica um ligado na CEPLAN, o outro ligado na Câmara. Com relação a pauta, a gente só fica sabendo, através do Diário Oficial, a pauta, quer dizer, a pauta sai na sexta-feira da segunda e quarta-feira da semana posterior. Dificilmente vai se saber antes qual vai ser a pauta, quando vai ser julgado, vai ser aprovado ou Não, não. mas às vezes, por exemplo, tem datas, como alguns projetos com uma certa urgência, às vezes eles já colocam as Pois datas. é, inclui naquela pauta por emergência. Inclusive até mesmo algumas coisas de audiência pública. Isso vai acontecer já com o próximo item da nossa pauta, que é exatamente com a estratégia que nós vamos montar quando exatamente caírem os 2 pacotes mais pesados, que vai ser exatamente o plano diretor e alunos. E aí nós vamos ter que ter uma dinâmica, porque muitos de nós aqui estão participando de outras coisas, estamos tendo informação, nós participamos de outros conselhos ou do grupo revisor. Então a gente está tendo alguma informação, mas na hora de montar esses pareceres, de estudar, não vai ser uma matéria tão simples assim que a gente digerir em uma semana. Então nós vamos ter que ter um prazo e precisamos aí sim ver que urgência isso vai ocorrer lá na Câmara. Né? Aí, quando deve ter uma... Não, então, Fábio, eu acho que essa oportunidade de conversar com o Rafa amanhã é uma pena assim que talvez merecesse até a gente saber exatamente o que a gente quer dessa conversa com o presidente para que ela seja uma conversa produtiva. Não pode ser uma primeira conversa, mas poderia ser mais efetiva em alguns aspectos. Por exemplo, a Câmara, agora com esse concurso novo, parece que ela está um pouco melhor estruturada. Você tem uma coordenadoria legislativa que ela prepara os processos que vão para a pauta, mesmo que seja na semana seguinte. O ideal é, quando publica, tem um setor que faz as publicações. Se o Rafa pudesse determinar esse setor, que mandasse para um mailing do CMDU, projetos que são publicados, mesmo que saiam no Diário Oficial, ajuda. Se incluído na pauta, projeto que obrigatoriamente, porque tem um despacho lá de tramitação que fala, olha, 30 dias, parecer do CMDU, às vezes está escrito dentro do despacho de tramitação. Se essa coordenadoria assumisse como rotina dela, ao processo, ao ver os processos que vão entrar para a pauta, verificar que não tem um parecer do CMDU e mandar um e-mail, algum comunicado para o presidente, para a secretaria, também poderia, é uma forma que eu acho que não custaria nada para a Câmara, uma rotina um pouquinho a mais para o funcionário que faz aí. Mandar um e-mail a mais. E seria uma demonstração de boa vontade. Né? Isso havia sido comunicado, André, isso havia sido comunicado na segunda reunião que nós tivemos com o Campos Sul. Exatamente ele falou da coordenadoria, e ele falou que ela que ia fazer esse tipo de procedimento, entendeu? Coisa que não ocorreu até a data de hoje. Então a gente teria que reforçar. O objetivo da reunião exatamente são 2. É essa questão de que procedimento eficaz a gente pode ter para receber isso de forma oficial, receber os projetos de forma oficial. E segundo, qual que é uma coisa que nós vamos discutir agora, eu não queria passar por aqui, qual que vai ser exatamente nossa postura com relação a esses 2 projetos de maior peso que a gente vai ter com relação à Câmara. Para a gente finalizar o item 3, Eu que é essa gostaria de falar questão. uma coisa sobre isso aí. Eu acho que essa oportunidade de ter essa audiência lá com o presidente da Câmara, se for possível, no momento que protocola no projeto de lei, já logicamente vai para o setor competente, nesse momento que entra no protocolo, já encaminhar para o CMDU. E veja, inclusive levar para ele a lei que diz que o CMDU tem que examinar esses projetos, né? Porque pode ser que ele nem saiba dessa lei. Se vocês mandassem todos os projetos para a gente, pronto. A gente elenca, a gente é que seleciona o que interessa. Os anos atrás,
2 anos atrás, estava republicado com o parecer do CMDU. Depois foi abolido e que nunca mais foi retornado. Então não adianta nada a gente reivindicar alguma coisa disso, se eles lá dentro cortou o CMDU. Eu leio. Tem que retornar os projetos pertinentes ao Conselho. Eu leio diariamente o Diário Oficial e não saem os projetos de lei, não saem publicados. Não são publicados os projetos. Alguns casos. Os projetos de lei complementar às vezes saem. Os projetos de lei ordinária não saem publicados. Esses de A gente 30 tem que dias. descobrir que está tramitando alguma coisa assim lá. Esses que ficam 30 dias para no escrevado parágrafo 42 da LOM lá, né? Eu acho que é 42 da LOM. Esses são publicados obrigatoriamente, porque eles têm que ficar 30 dias esperando. Hoje foram publicados dois. Que geralmente são os que nós acabamos nos manifestando, né? Agora todos os projetos você vai vir até o dia do gol da Alemanha. Mas a gente, mas cabe a nós saber o que é de nosso interesse ou não. Mas o volume. Não é essa de eleição, então é uma coisa absurda. Se votos são pertinentes ao CMDU, já é um grande passo. Agora tem que obrigar. Não obrigar, tem que realmente bater nessa tecla, pedir, olha, com desrespeito ao Conselho. Mas eu acho que se a gente não pedir que todos os projetos sejam encaminhados para nós, a gente vai estar abrindo uma prerrogativa que é nossa, de saber o que é que nos interessa, porque a gente vai estar jogando a bola para eles definirem o que de competência do CMDU e o que não é. Né? A gente vai estar abrindo mão de uma prerrogativa que não é deles, é nossa. A gente aqui tem que dizer, olha, isso é de interesse do CMDU. Né? Isso merece o parecer do CMDU ou não. Né? Porque hoje em dia quem define o que vem para o CMDU não é a Câmara. Quem pauta o CMDU é a Câmara, e é o CMDU que tem que se pautar. Hoje ele não está pautando nada. Ele não pauta nada. Nem eles estão definindo. É isso que o Fábio amanhã tem que enquadrar lá. A Ele não Câmara pauta tem um nada para inventário, nós. né? No meio. Claro, então mesmo. É assim, Não, tem um respeito com o Conselho Municipal. Não é deliberativo, mas ele é ouvido, ele é consultivo. Ele é consultivo da Câmara. Nesse aspecto ele é consultivo da Câmara. A Câmara pode até votar contrariamente ao parecer do CMDU, mas não pode votar sem o parecer do CMDU. Claro, a lei diz que tem que ter o Ele parecer pode do CMDU. sim, pode. Não, pois é, então, não deve. Olha, eu sugiro que amanhã, você é o presidente, você leve em mãos um ofício resumindo aquilo que a gente vai conversar. Fica documentado. Não são tantos projetos assim que tem que mandar. Agora, tudo que for de denominação de rua, títulos que vai dar, isso aí não precisa mandar. Só projetos importantes, quer dizer, projetos que não se referem a esse tipo de coisa. Isso. Porque a honraria é resolução, nem é projeto de lei, né? É resolução da Câmara. Tem um ementário que sai que quem tem o nome na lista lá, eles mandam todo dia antes da sessão da Câmara, eles mandam um e-mail, tem um e-mail bem amplo assim, né? Eu acho que pedir lá eles incluem. Aí sai um ementário, todos os requerimentos, todos os projetos que foram protocolados, PLO, PLC, emenda à lei orgânica, você tem a ementa, né? Aí no sistema da Câmara, o número a gente já acha. Hoje eles já disponibilizam o arquivo dos projetos novos, você consegue o arquivo digitalizado. Pode ser uma coisa também que a gente pode adotar como uma dinâmica, né? Os conselhos fecharem mais. Além deles usarem, No último caso, o delegado, o secretário do CMDU, acompanha isso. Bom, alguém mais quer falar a respeito? Nós estamos misturando um pouco as coisas. Eu gostaria que a gente voltasse para o item 3 da pauta, que é exatamente essa sugestão que o Dr. Salomão fez, a observação que o André fez em mandar fazer uma situação por e-mail. Me perdoe, André, mas isso aí não dá certo. Não dá porque no fim uns pode ver, outros não podem. Essa Tem que ser dinâmica já foi decidido aqui, né? tentada, Me perdoe, André.